Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite para quem for assistir depois. É com muito prazer, carinho e orgulho que eu venho aqui participar da primeira live de uma série de lives que o Santa Mônica teve a ideia de fazer para familiares, alunos. Então, realmente é com muita gratidão que eu estou aqui para poder falar um pouquinho para vocês sobre um tema muito importante. Estou vendo o pessoal chegando. Bom, boa tarde a todos. Maíra, Vinícius, professora Dani. Maíra, minha grande amiga, um beijo. A gente teve a oportunidade de estudar juntas na mesma época no Santa Mônica. Beijo para as meninas do jazz também, para as alunas da tia Maíra. Então é com muito carinho que eu venho aqui. Eu estudei no Santa Mônica do Caxambi, dos meus 13 anos de idade até os meus 18. Mauro, querido Mauro, meu professor de teatro. Então comecei fazendo, na verdade eu comecei no Santa Mônica com 12 anos de idade, fui até os meus 18, então concluí o ensino médio lá. Fiz teatro com o Mauro dos 13 até sair do colégio, e depois que a gente terminou, a gente ainda continuou fazendo teatro juntos, representando o Colégio Santa Mônica em festivais, enfim. Então é uma experiência muito rica que eu tenho, recordações maravilhosas do Santa Mônica. Fiz atividade extraclasse também, aula de natação. Então é com muito carinho que eu venho aqui. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante. Eu faço parte do clube do ex-aluno do Santa Mônica, e o professor Bruno Castro, ele me convidou para falar desse tema, que é preservando o equilíbrio emocional familiar em tempos de pandemia. Então é uma conversa para a família, para as crianças, para os adolescentes, para que a gente realmente abra e tenha uma abertura aí de diálogo, né? Para poder conversar, para poder entender o que cada um está sentindo. Nós estamos vivendo um momento que é muito delicado, né? Muito difícil, e que cada um vai lidando de uma maneira. Então a minha proposta é que a gente vá conversando. Se vocês tiverem dúvidas, podem colocando aqui, que a gente vai tratando de tudo um pouquinho aqui. Então, antes da gente falar de equilíbrio emocional, a gente primeiramente precisa entender o que é saúde emocional. Então, a saúde emocional, ela é caracterizada pela capacidade que nós temos de gerenciar as nossas emoções. Nós temos emoções básicas, como alegria, tristeza, raiva, nojo, surpresa. Então, todos esses sentimentos, eles fazem parte da gente desde que a gente nasce, né? Desde bebê. Então, é muito natural que isso venha a qualquer momento. Mas o que acontece? Como o bebê, ele expressa a raiva como? Jogando os objetos, não é isso? Se jogando no chão. Então, no início da nossa vida, a gente não sabe como lidar com a raiva, por exemplo. Lidar com a angústia, com a tristeza. Então, a gente tem maneiras mais agressivas de lidar. E conforme a gente vai amadurecendo emocionalmente, e a maturidade emocional não necessariamente vem com a idade cronológica, tá? Muitas pessoas, elas vão ganhando idade, mas elas não desenvolvem essa maturidade emocional, que tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com a saúde emocional, que é isso que eu estou explicando para vocês. A gente começa, através desse autoconhecimento, através desse manejo das nossas emoções, a gente começa a identificar o que a gente vai sentindo, e a gente consegue lidar melhor com os problemas. Então, a gente consegue canalizar essa raiva de uma maneira que a gente não vá se prejudicar, que a gente não vá prejudicar os outros, as nossas relações. Então, tem estratégias para isso, e a gente vai descobrindo também, conforme a gente vai entrando em contato com a gente vai identificando o que deixa a gente triste, o que deixa a gente mais agitado, o que permite que a gente fique mais calmo. Então, conforme a gente vai identificando isso, a gente consegue formas de manejar aquela situação, de expressar o que a gente está sentindo, seja raiva, tristeza, através das palavras, né, da fala. Então, isso é muito importante, por isso que eu comecei falando hoje de diálogo.
realmente é um tema para a gente chamar a família para refletir, para conversar, né? Porque é uma forma, às vezes as pessoas me falam assim, Luana, eu me descobri agora convivendo mais com os meus filhos e eu não consigo assim conversar, não sei como tratar, adolescente, meus filhos ficam muito no quarto. Como é que é isso? Porque a situação da pandemia, ela trouxe à cena muitas questões que as pessoas não estavam olhando muito por conta da correria do cotidiano, né? Não que isso seja um argumento, uma justificativa, mas acabava sendo, né? Então, com essa situação das pessoas viverem mais em casa, é como se tivesse uma lupa ali, né? E cada pessoa precisou se olhar mais e olhar para quem está do lado. Então, realmente, assim, a gente pode pegar uma série, um filme, ou até as lives, né? Para poder começar a tratar de algum assunto que de repente você está com dificuldade de chegar e falar diretamente. Então eu acho que é muito bom a gente buscar alguns recursos para poder assistir e com isso você vai, interessante isso, o que você acha disso aí que essa pessoa está falando, né? Então é muito bacana. Então então a saúde emocional é isso, é essa capacidade de gerir nossas emoções e isso a gente chama de inteligência emocional. Inclusive o que vem sendo muito exigido aí como uma competência até para mercado de trabalho, né? Então isso é muito importante. Então a falta de motivação, dificuldades nos relacionamentos, objetivos pessoais indefinidos, comportamentos apáticos e de procrastinação frente a essas atividades diárias, elas podem indicar dificuldades com a saúde emocional. E esses aspectos, quando somados, influenciam no comportamento de cada integrante da família. Então, cada um vai lidar e vai reagir de uma determinada maneira, certo? Porque cada um tem a sua vivência. Então, a forma como cada membro da família sente e interpreta o que esse membro familiar que está adoecido é a forma como ela vai lidar, né? Então, é uma coisa que, quando um membro da família adoece, é importante que todos se olhem de alguma maneira. Porque o que acontece? A gente até fala que a criança, o adolescente, eles são sintomas da família. Porque é muito comum os familiares, às vezes a criança ou o adolescente é encaminhado para um psicólogo por conta de alguma questão de comportamento, às vezes a escola encaminha, ou a própria família observa. Então é importante a gente entender que tem questões individuais, singulares daquele jovem ou daquela criança, e tem questões também do complexo familiar. Então, quando é uma questão apenas, mais de comportamento, a gente observa que sempre tem a ver com esse contexto, com esse pano de fundo, que é a família. A gente observa, eu acabei não falando da minha formação no início, eu sou psicóloga, sou especialista em psiquiatria e psicanálise com crianças e adolescentes, tenho experiências de mais de 10 anos de consultório. Então, quando essa família chega e a criança vem com um sintoma, a gente observa que tem muitas questões familiares que precisam ser olhadas, precisam ser tratadas. Muitas vezes, quem precisa mais de tratamento psicológico são os pais, mas os pais acabam tendo dificuldade de entrar num processo e olha somente para a criança, e a criança recebe esse tratamento. Então, é só um alerta aqui, uma reflexão de que nunca é algo isolado, né? Então, quando um membro da família adoece, seja criança, adolescente ou adulto, todos ali vão ser impactados de uma determinada maneira. Até mesmo quando não há diálogo. Por exemplo, algumas pessoas vivem muito isoladas, cada um no seu canto da casa. Ah, mas eu quase não falo com a pessoa, né? O meu pai, quase não falo com a minha esposa. Então, quer dizer, tem algo que não vai bem, né? Tem famílias assim, que não se relacionam. E elas acabam se defendendo até pensando que sim, não, eu já me acostumei a viver assim, né? Já estou há muitos anos vivendo assim, já me acostumei. Então, como que a gente se acostuma com algo que não vai bem, né? Então, quando a gente naturaliza esses comportamentos, isso não é saudável para nenhum
nenhum membro da família, por mais que pareça, tá? Então, o isolamento em excesso, a falta de diálogo, a falta de conversa, a falta de sorriso, a falta de leveza na vida, isso não deve ser naturalizado nunca, tá? E a gente não deve se acostumar com isso. Então, obrigada, Maíra. Boa tarde, Valnei. Então, a gente precisa realmente fazer esse exercício de buscar como que eu vou lidar com essa pessoa que adoeceu, né? Então, primeiro, essa família precisa de suporte, ela precisa de conversa, ela precisa refletir, ela precisa procurar nela o que ela pode fazer para ajudar aquele membro familiar, a lidar também e acolher os sentimentos dela. Então, é a unidade familiar que precisa ser vista de uma maneira geral. Professor de teatro, você fez teatro, que show! Ah, isso aí! Fiz sim! Fiz teatro durante muito tempo, muitos anos. Então, é isso que esse é o primeiro ponto, né? Então, deixa eu ver aqui, só um minutinho que eu tô... Então, o que a gente percebe, assim, como fatos comuns antes da pandemia, né? Então, vocês falem pra mim se vocês concordam ou não, tá? Mas eu vou falar de algo bem genérico e pode ser que alguns se identifiquem com uma coisa e outra, tá? Então, nada aqui é regra, é só uma questão mesmo do que a gente percebe, do que é comum, tá? Então, a gente percebe que fatos comuns antes da pandemia. Excesso de trabalho dos adultos, crianças passando mais tempo no colégio, pouco tempo de qualidade da família juntos, excesso de uso de tecnologia em casa, o que propicia, né, acaba propiciando a distância para conversar, a distância no momento das refeições. Muitas vezes cada um vai fazer suas refeições em horários diferentes e também em cômodos diferentes. Consumo de mais comidas prontas, industrializadas, pessoas indo menos para a cozinha, entre outros, né? Então, nesse contexto, é difícil manter a saúde emocional e acompanhar o desenvolvimento dos filhos. Mas com esforço, né? Com algumas mudanças, isso é possível e vale a pena. Então, a gente já percebia esse contexto antes da pandemia. Oi, professor Carlos, obrigada. Ah, o professor Carlos é da minha época. Prazer em te ver aqui. Então, vocês concordam comigo o que vocês pensam sobre isso? Vocês veem assim também? Porque tem muita gente aqui, né, que também trabalha em escola, que também está convivendo, são famílias que estão aqui, então... Se vocês quiserem contribuir, é ótimo. Então, mas isso de uma maneira geral é o que eu percebo, é o que vem para o consultório também, tá? E na pandemia, o que começou a acontecer no momento da pandemia? Essas dinâmicas foram mudando, tá? Foram mudando algumas questões. Então, começou a haver mais presença física. E aí, o que aconteceu? Com essa presença física maior, com essa maior convivência, para alguns... predominou mais o diálogo, o contato com o esposo, com a esposa, com os filhos. Eles começaram a descobrir coisas novas, mais momentos para brincar, para conhecer alguns aspectos dos filhos que eles não conheciam. E para outros, o que predominou mais foram as desavenças, as dificuldades de conviver juntos, um isolamento maior, porque não se sabe como chegar, como conversar, maiores atritos, mais brigas. A gente, infelizmente, também teve mais relatos, né? As pesquisas apontaram um aumento de feminicídio, aumento de brigas familiares. Então, é um contexto muito delicado. E as pessoas podem perguntar assim, nossa, mas o que aconteceu? O que mudou? O que acontece? Sempre quando há alguns sintomas como esses, briga, agressividade, desavenças, isso é a ponta do iceberg. Não foi a pandemia, não foi a maior convivência em si que gerou isso, né? Então, o que acontece? Muitas famílias estavam, muitos membros familiares já estavam se sentindo solitários, já estavam se sentindo angustiados, mal resolvidos, alguns muitas vezes até querendo terminar o casamento, mas o trabalho, as obrigações, as questões do dia a dia, ela vai
como é que eu vou dizer, adormecendo. Por que eu falo adormecer? Porque esse comportamento automático, tá, do dia a dia, da rotina, do excesso de trabalho, das obrigações com a casa, das obrigações com os filhos, ele tem um efeito de anestesia, como se você não sentisse mais as coisas e você vai vivendo no automático, aquele famoso piloto automático. É quando você naturaliza aquilo que já não é para você naturalizar, mas você já naturalizou e você vai repetindo aquela rotina. Então tem várias questões que as pessoas não querem nem pensar, nem sentir, porque isso vai doer. Vai doer e ela vai ter que mexer em alguns aspectos da vida dela. Então, como vai dar muito trabalho, vai dar um esforço de energia mesmo, e muitas vezes vai para além, né? Assim, vai para além da energia, porque aí muitas vezes é uma mudança financeira, é uma mudança de casa, é uma mudança em que vai ter que pedir ajuda para outras pessoas. Então, é uma série de questões. Então, as pessoas tendem a deixar de lado algumas questões importantes e vão deixando levar. Quando acontece a situação da convivência maior, não tem mais como você disfarçar aquilo que você estava tentando disfarçar, que você estava tentando não olhar. E isso, inclusive, para a relação com os filhos. Muitos também colocavam nessa questão da rotina a dificuldade de se achegar, de ter mais proximidade com seus filhos, de não ter tempo, né? E acaba que muitas famílias terceirizam muito as coisas, porque as demandas são muito grandes e acaba... Assunto para 1000 lives, é verdade. Eu vou ler os comentários de vocês. Só para não perder o raciocínio. Então... é uma questão que realmente, né, vai permeando, e você, no momento que tem que, né, você é obrigado a se acalmar, as coisas vêm, né, para a superfície, e aí a coisa fica mais nítida, e você realmente tem que evitar de fugir, né, você tem que encarar. Então, aí sim que você começa a tratar. A gente só começa a tratar algo quando a gente olha, quando a gente enxerga, quando a gente ganha consciência sobre aquilo. Então, o lar é o lugar onde acontecem as primeiras interações sociais, que são importantes, né, para o desenvolvimento físico, cognitivo, emocional da criança. Então, quando os adultos estão bem consigo mesmos, com certeza isso propicia uma vivência e um ambiente mais saudável para o desenvolvimento emocional dessa criança. Então, assim, o clima, né, emocional da casa é uma responsabilidade compartilhada, tá? O que eu vejo muitas vezes é um membro da família se colocando mais com essa responsabilidade, tá? Na maioria das vezes é a mãe. Também tem famílias que é o pai que se coloca nesse lugar, enfim. E aqui a gente está falando de vários formatos de família. Um membro, né, se coloca mais com essa responsabilidade. Então, é muito difícil, porque fica pesado. Então, a gente precisa pedir ajuda. Tem muitas mães sozinhas, né, com seus filhos. Tem pais sozinhos também com seus filhos. Então, a gente precisa realmente ter uma rede de apoio. E quando tem mais pessoas dentro de casa, você precisa compartilhar isso também, né? Compartilhar, pedir ajuda. Você não precisa e nem deve carregar essas responsabilidades sozinhos. Então, essa responsabilidade é de toda a família e ela não depende apenas dos pais ou das crianças, mas é a soma de todas as personalidades desse lar. Porém, os adultos, eles têm mais condições de proporcionar um ambiente agradável, certo? Por geralmente eles terem mais maturidade emocional. E aí eu volto a falar, a maturidade emocional, ela vem com autoconhecimento, ela vem com a prática, e ela não vem com a idade. Então a gente realmente precisa buscar esse desenvolvimento. Então, mas como a gente espera isso dos adultos, né, por eles terem mais vivência, então espera-se que eles tenham essa responsabilidade maior de proporcionar esse ambiente saudável para o amadurecimento da criança. Então, como nós falamos anteriormente, de comportamentos comuns, né, que percebemos atualmente, muitos adultos não estão bem em suas vidas pessoais. É isso que a gente percebe.
Os pais têm essa responsabilidade, mas muitos pais estão precisando de ajuda. Muitos pais precisam acolher a sua criança interior. Muitos pais precisam aprender a brincar, a reaprender a brincar. Uns precisam aprender porque não teve muita oportunidade de brincar quando criança, e outros precisam reaprender. Eu tenho percebido, gente, muitas pessoas com dificuldade de brincar com seus filhos. Isso está sendo muito comum. A dificuldade, seja por falta de vivência ou porque entrou tanto nesse automatismo, tantas demandas, tanta preocupação, tanta ansiedade. As pesquisas apontam que os sintomas de ansiedade aumentou muito nesse momento de pandemia. A indústria farmacêutica lucrou muito mais com isso, com remédios para ansiedade. Então, os adultos precisam de ajuda. Então, se tem alguma criança que está sentindo algo, mas elas são muito sensíveis, né? Se olha também, sabe? Não é só a criança, não é só o adolescente, é você também, né? Como pai, como mãe. E a gente precisa ser humilde, reconhecer, sabe? Tá tudo bem, todos nós precisamos de ajuda, todos nós temos questões, problemas, a vida é permeada de problemas mesmo, e a gente vai sentindo, a gente vai sendo impactado, são muitas responsabilidades para dar conta ao mesmo tempo, então tá tudo bem a gente se acolher, a gente se permitir um colo, né? Então, quando a gente consegue se sentir, sair desse automatismo, eu acho que por um lado a pandemia foi bom por conta disso, esse isolamento, porque foi um convite, sabe? A parar. Até a natureza respirou mais, né? Até os animais voltaram para os seus habitats. Então, para, né? Vamos acalmar, vamos respirar, vamos pensar, entrar em contato com a gente, sabe? Porque realmente isso é saúde, sabe? O autoconhecimento, ele salva muitas vidas, o amor próprio. Quando você se sente bem com você naturalmente vai se sentir melhor com seus filhos. Você cuidando de você não vai sobrecarregar os seus filhos, você vai permitir que seus filhos sejam mais independentes, sejam mais livres, porque você também se permite ser livre. Você também permite se cuidar, certo? Porque tem muitos pais que, por não tomarem conta da própria vida, né, colocarem tudo à disposição da família, eles adoecidos, eles acabam sem sentir, tá, gente? Sem sentir, inconscientemente, eles vão colocando muita responsabilidade também nos filhos. Porque os filhos passam a ser a razão da vida deles. Os meus filhos é tudo pra mim. Eu não estou desmerecendo isso, o amor, não é isso, né? Você ama seus filhos, mas você precisa se amar também. Você precisa ter uma vida independente, você precisa ter orgulho de você. É importante você ter orgulho do seu filho, mas você precisa primeiramente ter orgulho de você. Você cuidando da sua vida. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Eu vou ler aqui alguns comentários de vocês. Deixa eu voltar aqui. Podem ir comentando o que vocês quiserem, tá? Vou ver aqui o comentário da Maíra. Exatamente assim, vejo o excesso de estímulos no geral nas crianças para suprir uma ausência da presença dos pais. E a pandemia tem proporcionado um novo olhar para casa para quem tem filho. É verdade, é isso mesmo. Os filhos pedem muita atenção, tem mesmo essa questão do excesso de uso de tecnologia também por parte dos adultos e também por parte da criança, que muitas vezes ela acaba recebendo isso como uma forma de ficar mais calma, mas isso não é uma calma sadia, tá? Porque a criança, ela sai da realidade para entrar na realidade virtual. Então, em excesso, realmente faz mal. A professora Cláudia, na minha família foi bom, passei até mais tempo para brincar com minha filha, pois sou professora de educação física e acredito muito no brincar. Isso, olha, professora Cláudia, realmente é isso mesmo. O brincar, ela é a saúde da criança, tá? A criança, quando ela não brinca, ela não está saudável, ela não está bem de saúde. Por isso que eu falo que os pais precisam aprender a brincar. Se permitir, sabe, sentar no chão e ficar ali, que seja 30 minutos, 1 hora, 2 horas, mas que você permita se divertir. Eu acho que muitos adultos não estão conseguindo se divertir com os seus filhos por conta do excesso de preocupação. Então tem que trabalhar isso emocionalmente, sabe? Que excesso é esse que eu tô colocando? Que demandas são essas? Por que eu não consigo um tempo para eu brincar?
Não é só distrair o meu filho. Porque acontece isso, muitos pais fazem ali naquela obrigação de distrair o filho, né, de chamar atenção, mas não estão ali de verdade. E os filhos sentem isso, eles sentem e eles cobram. Quando você dá aquela atenção de qualidade, eu não falo em quantidade, mas eu falo em qualidade, de você estar ali de verdade, entregue, se divertindo, olhando no olho, brincando de verdade, eles sentem e eles ficam mais calmos. É muito terapêutico para toda a família. Pode aproveitar a ter momentos também de fazer atividade física juntos, isso é muito bom. A casa que era o local... Marcela, a casa que era o local de descanso, relaxar, hoje virou o local de trabalho para muitos. Verdade. Ainda tem esse desafio de conciliar, né? Com trabalho, casa. A Patrícia, o tempo continua sendo uma questão delicada, porque agora vivemos vários tempos em um só. Sim, verdade. Isso causa desorientação atencional, dificuldade na comunicação, diminuição da criatividade. Então, Patrícia, por isso, mais uma vez, né, a gente precisa trabalhar os nossos recursos internos para poder trabalhar isso, sabe? Isso é uma questão muito individual, como cada um sente. Eu também até li no jornal, vi pessoas produzindo mais durante a pandemia. A criatividade aumentou, músicos fazendo mais música. Até saiu uma matéria da Adriana Calcanhoto que ela produziu muito. Ela estava há anos sem compor, porque ela viajava muito, fazia muitos shows e tal. E com a pandemia ela tá com a criatividade em alta, assim, sabe? Produzindo. Então tem uma questão muito singular, né? De cada um, como cada um tá lidando, reagindo. Então a gente precisa realmente olhar para dentro, né? O que está acontecendo para eu estar com essas dificuldades? O que eu posso fazer para poder melhorar? Márcio Beleza comentou aqui. Obrigada, Márcio. Tá ótimo. A Mauro colocou. Puxando a sardinha para a minha brasa, a prática teatral ajuda e muito no equilíbrio da saúde emocional. Concordo com você, Mauro. Concordo em número, gênero e grau. Eu recomendo teatro para todos, porque eu acho que você leva isso para a vida. E se eu estou falando aqui, eu tenho muitas colegas com dificuldade de falar, de dar palestra, tem vergonha. Então, se eu estou aqui é graças ao teatro. Eu era muito tímida, tinha dificuldade de falar em público. E, inclusive, eu vou até fazer uma palestra, uma live lá no perfil do Santa Mônica de Bom Sucesso, falando sobre a importância das atividades extraclasse para o desenvolvimento integral do aluno, né? E falar dessa minha experiência com o teatro, porque é isso, isso de alguma maneira faz parte da minha carreira também, né? Esse exercício profissional, essa prática, porque eu estou exercendo a minha profissão como psicóloga, utilizando essas habilidades que eu comecei lá atrás. Então, todo o investimento que os pais fazem nos seus filhos, nos cursos, nos esportes, isso é essencial e com certeza vai impactar de alguma maneira também na vida profissional desses jovens. O Valnei colocou, faço muito isso e posto, brinco muito com meu filho, teatro é tudo, Mauro é fera. A Bianca colocou, Bianca, beijo. Verdade, Luana, sou muito grata por encontrar a sua ajuda e cada dia me sinto um pouco melhor e como isso reflete na família como um todo. Ai, que bacana, gratidão, Bianca, muito legal, fico feliz. A Cláudia colocou, o lúdico é importante em qualquer idade. E Vanessa, psicóloga, minha sócia. A Andréa colocou, concordo, Cláudia. Legal. O Mauro colocou, atividades artísticas e esportivas são essenciais para a formação intelectual e emocional. Também penso assim. Isso mesmo. Então, gente, continuando, vão escrevendo aí que eu vou lendo. Então, quando a criança ou o adolescente, eles manifestam problemas de comportamento em casa ou na escola, como eu falei anteriormente, eles estão denunciando que alguma coisa não vai bem, né, nesse contexto, e todos são convidados a refletirem sobre essas questões, né? Então, é a família quem precisa de cuidado e não só essa criança ou o adolescente. Então, muitas vezes, a criança ou o adolescente, eles não sabem expressar o que eles estão sentindo. Eles percebem questões na família, eles percebem questões neles, mas eles não têm maturidade para falar,
para dialogar, para expressar o que eles estão sentindo, e isso sai em forma de comportamentos inadequados, em forma de comportamento agressivo, e muitas vezes a escola é quem vai perceber esses comportamentos na interação com os colegas, ou ele fica muito apático, muito isolado ou agitado demais. Então, nunca é um problema isolado da criança ou do adolescente. Eu acho que essa é uma reflexão importante pra gente deixar aqui, porque a maioria das vezes os pais pensam que, olha, é a criança que precisa, o adolescente que precisa, olha, tem que resolver, e não, a gente vai mostrando pros pais o como que eles estão tão envolvidos, né? E eles nem imaginam como estão. E como que eles precisam de colo também, como que eles precisam de carinho, eles precisam também pensar no que eles estão sentindo, né? Então é um momento de acolhimento para esses pais também. Então, gente, quais são os benefícios da saúde emocional familiar? Melhora a autoconfiança das crianças. Por que melhora a autoconfiança das crianças, né? Porque essa estrutura e esse bom relacionamento familiar promove confiança e podem ter menos dificuldades para alcançar equilíbrio emocional ainda quando pequenos. A Vanessa colocou aqui, nossa expressão é o cultivo da identidade. Exatamente, é isso mesmo. E isso que a Vanessa falou é interessante, porque o que acontece? Muitas vezes o adolescente já está, o pré-adolescente, as crianças estão se desenvolvendo cada vez mais cedo, né? Elas conseguem argumentar, conseguem falar e expressar o que sentem cada vez mais cedo, e muitos pais não estão prontos para isso. E o que acontece? Existe uma dupla mensagem. Os pais verbalizam que as crianças podem conversar com eles, que eles estão abertos, o adolescente pode se colocar, mas a outra mensagem comportamental é brigando. Não, eu já te falei que isso você não pode me pedir. Não. Ah, mas por que não? Você vai me perguntar o porquê? Não interessa o porquê. Não pode. Não pode, ponto. Sabe? Então, é uma dupla mensagem, porque há um estímulo de que se pode falar, mas por outro não se pode falar. Então, essa questão de expressar é você mostrar quem você é a sua identidade. Eu penso assim, eu quero fazer determinada coisa. Então, o que marca a característica da adolescência é essa busca dos seus próprios valores, de saber quem eu sou, de ter mais autonomia. E é natural que eles comecem mesmo a questionar o pai, a mãe, a confrontar. E os pais precisam permitir isso. Ele tá crescendo, ele tá amadurecendo, ele não concorda mais com muitas coisas que você fala, que você ensinou. Então é uma questão de você avaliar em você. Por que te incomoda tanto as questões que ele coloca pra você? Sabe? Então, muitos pais começam a se incomodar com o adolescente em terapia porque ele começa a questionar mais, sabe? Isso impacta os pais. Então, os pais precisam se haver também com os seus conceitos, né? E expressar e permitir que essa criança se expresse também. Isso é fundamental. Outro benefício da saúde emocional familiar é que proporciona o sentimento de pertencimento e estreita os vínculos. Porque o diálogo, a troca afetiva, ela vai proporcionando o quê? Proximidade, aceitação, acolhimento. Então, acaba sendo também um local de refúgio da criança. É aquele local que ela sabe assim, não, a minha família, ela vai me entender, ela vai me proteger. Então, isso é muito importante também para a maturidade emocional da criança. A expressão dos pais como humanos, como gente. Chorar sim, ficar alegre, expressão honesta faz filhos honestos. Exatamente, Vanessa, muito bom. Outro aspecto, outro benefício da saúde familiar. Eu falei dos dois, né? E como que a família ela pode auxiliar a proporcionar um ambiente saudável? Então a família ela pode promover hábitos e atividades que promovam esse ambiente saudável, favorecendo o desenvolvimento da inteligência das crianças. Então, por exemplo, realizar atividades recreativas juntos, por exemplo, brincadeiras, que eu tanto falei, atividades físicas, passeios, filmes, séries juntos. A gente ainda tá com um pouco de restrição, muitas pessoas ainda vivendo mais a risca, né? O isolamento.
Mas a gente pode ter uma forma de criar espaços mesmo de lazer dentro de casa, se promover momentos diferentes, preparar uma mesa bonita, bacana para um almoço, fazer um jantar diferente, aprender a cozinhar junto com os filhos, chamar os filhos para a cozinha, cada um faz uma parte, experimentar, né, paladares diferentes. Vamos experimentar essa comida aqui que a gente nunca comeu. Olha só quanta coisa, né? A gente vai num restaurante querendo uma gastronomia diferente. E por que não a gente proporcionar isso? Além de uma gastronomia, experimentar também o ato de cozinhar, aprender alguma coisa juntos, assistir os filmes. Então tem uma série de possibilidades que a gente pode criar. Como que eu posso criar possibilidades dentro de casa em momentos bons em família? Outro aspecto para proporcionar um ambiente saudável: evitar críticas e cobranças excessivas. Isso acontece, obrigada Bruno pela sua mensagem, salve o Clube do Ex-Aluno, Luana, excelente profissional, obrigada. Então, evitar excesso de críticas e cobranças, isso acaba acontecendo com uma rigidez muito grande, né? Muitas vezes os pais tiveram uma educação muito rígida e acabam repetindo esse padrão comportamental com os filhos. E isso faz muito mal, porque a criança ou adolescente, ele vai desenvolvendo uma baixa autoestima, falta de autoconfiança, ele não consegue reconhecer as coisas boas que ele faz, ele começa a se achar insuficiente, porque é como se a nota dele, já que a gente está aqui num colégio, né? Já que a nota foi 8, é isso, não faz mais que obrigação, sabe? Não precisa de parabéns. Tirou 10. Tá bom, é isso aí, continua aí. Então é importante a gente elogiar, a gente elogiar não só o resultado em si, sabe? Mas a atitude. O compromisso, o comprometimento. Às vezes a criança tirou 5 numa matéria que é super difícil para ela e você viu o quanto que ela estudou. Então não vamos reconhecer apenas pelo resultado, pela nota. Vamos reconhecer pelo esforço. A gente não é perfeito, a gente não tem facilidade para tudo. A gente precisa ensinar para os nossos filhos que tem vários tipos de inteligência. Eu mesma tive dificuldade em 3 matérias. Era sempre física, química e matemática. Acho que não tem nenhum professor aí da minha época dessas matérias, mas assim, eu tinha muita dificuldade, sabe? Principalmente depois do ensino médio eu comecei a ter mais dificuldade ainda. Quando eu era criança eu não tinha, não. Então, mas sempre tive mais facilidade para português, história, sociologia, filosofia. Então, a gente tem múltiplas inteligências, algumas a gente vai precisar, assim, se dedicar muito mais e para tirar ali uma nota mediana. Então, vamos reconhecer o esforço, vamos reconhecer as atitudes, tá? Isso é muito importante. A gente não é uma nota, a gente não é apenas um resultado. Tem vários aspectos que permeiam aí qualquer tipo de resultado, vamos dizer assim, né? De conclusão na nossa vida. Outra questão importante é escutar a criança. Quando você escuta a criança ou adolescente, você acolhe as suas palavras e sentimentos, certo? Você acolhe, você dá valor. E isso é muito importante. Por mais que você tenha que dizer não, né? Porque isso é importante, dizer não, dar limite, mas você acolheu, você escutou, você tentou entender, mas você vai dar a sua explicação sobre aquilo, você vai dar o seu olhar também sobre aquela questão. Professora Cláudia, essa questão de preparar uma mesa bonita, desenvolvi isso com minha filha de 4 anos. Olha que maravilha, legal. Rafael Correia, gostaria que você falasse sobre excesso de elogio. Então, tudo em excesso não faz bem, né? Assim como você não elogiar, a criança vai ter essa sensação de incapacidade, de nunca se achar o suficiente. Olha, gente, como que isso reflete na vida adulta, tá? Eu tenho muitos adultos com essa dificuldade. São pessoas que são, assim, excelentes, assim, a gente tem muitas coisas excelentes na nossa vida que a gente conquista, né, que a gente vivencia e a pessoa não é feliz por aquilo, ela não reconhece, simplesmente por não reconhecer, tá? Ela vai melhorando de cargo, ela consegue emprego, ela fala línguas, mas ela não reconhece, ela sente que não é nada, ela tá sempre em busca da falta. Então, o que acontece? Quando vem o exagero também, o excesso de elogio, a criança ela tem dificuldade de tolerar a frustração.
porque é isso, a gente tem que tolerar também o que não tá bonito, o que não tá legal, sabe? Então a vida ela é permeada de ganhos e perdas. Então o excesso de elogio acaba gerando essa superficialidade. E na verdade, essa criança ela vai crescendo cheia de si, eu sou isso, eu sou aquilo, mas ela vai ser um adulto muito frágil, porque o que vai segurar ela são esses excessos de elogio. E quando vier uma questão ali de que mostrando para ela que aquilo ali falta, que tem que desenvolver, ela pode não suportar lidar com isso, né? Então, um dos aspectos que é o que eu vou falar agora, Rafael, é isso, é ensinar a lidar com as frustrações. Então, ensinar a lidar com as frustrações é você equilibrar esses momentos de elogio e o momento que você vai dizer, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui tá ruim, isso aqui tá difícil, isso não pode, as regras são assim, tem que respeitar as regras, tá? Porque a criança, ela vai se frustrando, tá? E isso, você permite que isso não se exceda, né, em proteção, para desenvolver esse entendimento de que nem sempre todos os desejos, eles se realizam. E que o normal, né, é normal que as coisas não saiam exatamente como planejadas. Então, esse entendimento, ele proporciona esse equilíbrio emocional e controle, proporcionando esse sentimento de bem-estar, mesmo em situações adversas. Então, todos nós passamos por situações adversas. Esse momento mesmo da pandemia é uma situação dessas. E a gente precisa ter essa resistência emocional, tá? A gente precisa ter aprendido a lidar com frustração para poder ter mais equilíbrio para lidar nesses momentos. Daniel, o professor Daniel colocou, cada um tem a sua habilidade, exatamente. A Vanessa, celebrar o prazer e não reclamar do erro apenas. Responsabilidade é também pela alegria. Isso, Vanessa. A Maíra colocou, o reforço positivo sempre funciona, até os adultos gostam de palavras de afirmação. Exatamente, isso é muito bom, isso é muito bacana, trabalhar pelo reforço positivo. Que live, informações de peso. Obrigada, professora Cláudia. Marcela colocou, o estímulo, valorizar esse momento é muito importante. Excelente live, obrigada. Samile. Vanessa, maravilhosas reflexões, equilíbrio na educação, expressão genuína de sentimentos, ao mesmo tempo que há regras importantes. Exatamente, gente. Beidek colocou, achar esse meio termo é que é fundamental. Exatamente, tudo é uma questão de equilíbrio, por isso que o nome da live é isso, né? Equilíbrio familiar em tempos de pandemia. Então é tudo equilibrado, é como se fosse um tempero. Quando você vai preparar uma comida também é assim, né? Se colocar um pouquinho, uma coisa de mais, outra de menos, vai afetar no resultado final. Então é esse grande tempero aí da vida. E vamos pensar, né, gente, em tempos de pandemia, como lidar, né? A gente já vai para 15 minutos e a gente vai chegando perto, né, do final da live. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? Podem ficar à vontade. O Valnei está colocando, convido a todos a fazer teatro. Eu também convido. Então, nesse momento de pandemia, então, assim, em tempos de pandemia, né, o que a gente faz? Eu fiquei esperando, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Então, em tempos de pandemia, há outros tipos de estresse devido à mudança de rotina, não é isso? Uma pessoa falou falou que eu li, trabalho em casa, né? Então a maioria das pessoas estão trabalhando em casa ou estavam trabalhando em casa. Muitas pessoas também ficaram desempregadas, com dificuldades, né? Algumas pessoas tendo que se recolocar. Então tem uma série de situações permeando aí. Mais atividades em casa, quer dizer, isso aumentou também. Estar mais atento à rotina escolar das crianças, eu tenho percebido que isso é uma outra fonte de desgaste para os pais, porque a criança ia para a escola, era o momento que eles tinham para eles. Agora a criança não indo, eles precisam, quanto menorzinha a criança, eles precisam se dedicar ainda mais para ligar o computador, utilizar a tecnologia, ficar por perto, porque uma criança sozinha não tem maturidade para assistir aula online sozinha. Então
isso também demanda mais da atenção dos pais, e isso gera cansaço, estresse, com toda a razão, certo? Quando a gente fala aqui sobre todas essas reflexões, não é que você não vai sentir cansaço, não é que você não vai sentir tristeza, raiva, é como que você vai lidar, na verdade, o que você vai potencializar aí para poder superar esses desafios. Vou te responder, tá, Maíra? Vou te responder. Então, estar mais atento com as tarefas do aluno, né? Penso que precisamos fazer o exercício de ver o lado bom de cada aspecto, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Porque, naturalmente, a nossa tendência humana é colocar lupa sobre os problemas, certo? A gente tem várias questões aqui que nos dão solução, várias coisas boas, mas a nossa tendência humana é colocar lupa sobre os problemas. Então, eu vou responder aqui a Maíra para continuar falando para a gente ir para o encerramento. Ela colocou como preparar as crianças para esse retorno das atividades. Você diz na escola, não é isso? Então, novamente, a questão do diálogo, né? Conversar com a criança, até porque tem essa preocupação com o coronavírus, algumas crianças estão preocupadas, então falar sobre essa questão da utilização, né, da máscara, o cuidado com a higienização, de explicar também como que vai ser a nova relação que ela vai estabelecer com os colegas. Dependendo da idade, é mais difícil que ela compreenda isso, né, com criança pequena é muito difícil. Mas você vai conversando, né? Você vai falando com ela. E que vai ser uma coisa boa, que vai ser uma coisa temporária, que vai passar. E de fato, a gente sabe que vai passar, né? Isso não vai durar a vida toda. Então é uma questão de ter paciência, de ter tranquilidade. Uma coisa muito boa para trabalhar com a criança é a meditação, que isso traz a calma, traz ao centro. Então é aí mesmo esse preparo. Pela conversa mesmo, né? E dando uma visão otimista para a criança de que vai passar, de que vai dar tudo certo. Já está dando, né? Então, e que ela vai continuar os estudos dela e só vai mudar alguns aspectos das relações. E isso precisa ser explicado também aos poucos para ela. E muito importante ir acolhendo o sentimento dela, porque ela pode se sentir triste, ela pode voltar para casa, por exemplo, chorando, porque ela nunca viveu uma situação dessa de ver todo mundo de máscara, de não poder chegar perto do amigo, do colega. Então, a gente precisa muito nos acolhermos e acolhermos os filhos, né? Em relação aos sentimentos, o que você está sentindo, como é que foi a aula hoje, permitir que ele chore, porque a gente tem muito essa questão de proteção, da gente se proteger também, porque a gente sofre quando os filhos sofrem. Então a gente tende a, não chora, não, vai passar, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não, mas não precisa, que isso, deixa de ser bobo, não chora. Não é por aí, né? Porque eu choro sim, poxa. Eu quero abraçar meus amigos e não posso, eu choro. Eu choro porque eu sinto saudade, eu choro porque... E isso já tá acontecendo, né, gente? Muitas crianças estressadas, ansiosas, chorando dentro de casa porque não podem ver os amigos. A professora Solange, nossa, que legal, minha professora de português. Prazer reencontrá-la aqui também. Legal, muito bom. Então... É normal, gente, que a gente sinta tudo isso. Então, se você permitir aquele choro, deixar isso mesmo, filha, é difícil mesmo, é muito difícil, é triste mesmo. Mas o que, sabe? Deixa falar, sinta, né? Isso é importante. A gente ser sincero com os nossos sentimentos. Então, quando a gente não tenta abafar o que os filhos estão sentindo, eles se sentem mais à vontade para poder falar e expressar os sentimentos deles. E isso fortalece o vínculo, fortalece a proximidade, a confiança entre vocês. Isso é muito importante. Te adoro também. Me marcou muito positivamente. Viu? Você. Muito, muito obrigada. Gratidão. O Valnei colocou aqui. Meu filho pediu para ir na porta da escola nova e visitar a escola velha. Fiz isso para ele. Olha, bacana. Parabéns. Muito legal. Muito bom mesmo. Paulo César, muito bom. Obrigada, Paulo César. Obrigada. Então, vamos por conta do tempo, né? A gente daqui a pouco vai ter que encerrar. Então, gente, como eu tinha falado pra vocês, a gente tende a colocar uma lupa no problema, tá? O nosso próprio cérebro, naturalmente, faz a gente olhar, assim, a vida. Porque a gente está constantemente olhando para aquilo que nos falta.
Ah, falta eu conquistar isso, falta o meu trabalho, falta eu ser promovida, falta algumas coisas aqui na minha casa que não tem. Falta, e eu fico reclamando e eu fico insatisfeita. Então eu proponho que a gente faça um exercício de agradecer. Porque enquanto falta, tem muitas coisas e eu tô me anestesiando disso que eu tenho. Não ter exatamente de material, tá? Eu falo de algo muito maior. Eu falo de saúde, eu falo de pessoas, de relações, de contato, de carinho, de afeto. Nossa, gente, nós somos muito ricos, sabe? Nós somos muito ricos de muita coisa. Nós podemos ter esse amor, né, dentro da gente. Esse amor nas relações, eu acho que essa é a maior riqueza que a gente pode ter na vida. Saúde, amor, pessoas do nosso lado, que a gente possa confiar, que a gente possa chorar, que a gente possa rir, que a gente possa gargalhar, que a gente possa se divertir. Então, nós somos nosso bem mais precioso. E as pessoas que estão à nossa volta também, porque afinal de contas, por que eu construí uma família? Então, o que eu quero dizer com isso, gente? A gente tem problemas, todos nós temos. Nós vivemos perdas, a pandemia é uma perda de uma referência anterior de rotina. Então, isso abala todo mundo mesmo, sabe? Mas, calma, nem tudo foi perdido, tá? Tem solução, tá aí. Muitos pais, assim, nervosos por tantas perdas, tantas dificuldades, tantas questões, e acabam, poxa, mas os meus filhos, eu não tenho tempo, não tenho como cuidar, ai, tá tudo uma droga, tá muito chato, tá muito ruim, eu não tenho tempo para fazer tudo que eu fazia, e vai naquele comportamento automático. E calma aí, você tem uma família que você decidiu ter, né? Você tem um companheiro ou uma companheira, ou você não tem um companheiro, não tem uma companheira, mas você tem os seus filhos, ou você tem você sozinho na sua casa, sozinho com a sua melhor companhia, né? Que é você. Então, como não agradecer por isso? Pela saúde, por você estar bem, por você ter comida. Ah, Luana, isso é se contentar com pouco. Não. Isso é reconhecer o que você tem. É reconhecer a sua história, é reconhecer a sua bagagem, é reconhecer quem você é reconhecer a sua família. Por que você vai reconhecer, olhando com a lupa, para o que te falta? Isso pode ser um reconhecimento também. Ah, eu reconheço que falta eu falar uma língua, porque eu quero passar para uma empresa multinacional. Eu reconheço que eu preciso estudar mais para minha prova do concurso público. Eu reconheço muitas coisas que faltam. Então eu falo de reconhecimento. E de você se alimentar e se nutrir daquilo que você tem, daquilo que você é, daquilo que você conquistou. E como nós estamos falando hoje de família, família é algo que você conquistou, é algo que você quis pra você. Porque afinal de contas, se não tá bom, gente, não tenha família, né? Assim, busque uma solução. Mas geralmente há solução dentro do próprio arranjo familiar. Mas às vezes as pessoas estão tão perdidas em si mesmas que elas não conseguem identificar e tá tudo ali, na cara dela, tá tudo ali, diante dos olhos dela, mas ela não consegue sentir. Então quando a gente pratica a gratidão, é todo dia agradecer por esses aspectos pequenos e não tirando o significado desse pequeno. Esse pequeno não é de desvalor, mas é porque realmente, gente, a felicidade está na reunião desses aspectos simples da vida. Então, quando eu reúno todos esses aspectos, eu me sinto mais feliz porque eu trabalho com a gratidão. Eu reconheço tudo que eu sou, tudo que eu conquisto. Eu agradeço pela minha comida, eu agradeço pela minha saúde, porque a gente só dá valor quando a gente perde. A gente só dá valor porque a gente não tem. Então, enquanto eu tenho tudo isso, eu agradeço, certo? Eu não vou esperar eu ficar doente, acontecer alguma coisa mais séria para eu poder dizer assim, poxa, como que eu queria andar, como que eu queria, sabe? Então, vamos, gente, nos nutrirmos de quem nós somos, para a gente poder se fortalecer para lidar com essas adversidades. Então,
eu proponho assim uma reflexão para vocês. Eu vou só ler o que vocês escreveram aqui, porque a gente vai ter que, o tempo tá acabando. Vocês falaram que linda reflexão, isso mesmo, agradecer sempre. Maravilhoso, parabéns, obrigada, Bianca, gratidão. Excelente aula, a Maíra falou. Obrigada mesmo. Luana, você vai voltar para o teatro e fará uma peça comigo, muita contribuição. Ah, obrigada, me chama. Obrigada. Me chama sim, manda um direct pra mim que a gente conversa. Família, nosso bem maior, família. Falei muito isso para algumas pessoas. Não reclame de estar presa dentro de casa. Agradecer por ter essa casa na quarentena. Isso eu faço muito, gente. Eu agradeço pela minha casa, pelo meu cantinho. Eu cuido mais da minha casa. Eu fiz uma hortinha aqui na quarentena. Comecei a fazer hortinha. Então vamos utilizar a nossa criatividade pro nosso bem, a nossa casa, o nosso aconchego. Então eu vou valorizar tudo que eu sou e tudo que eu possuo, tudo que eu conquisto. Vamos potencializar isso, porque quando a gente potencializa, a gente percebe assim, nossa, então aquele problema todo que eu estava enxergando, calma aí, mas eu tenho meus filhos dentro de casa. Quando que eu vou ter uma outra oportunidade, gente, dessa de poder conviver mais com os meus filhos? Deixa eu então conhecer melhor o meu filho, minha filha, porque eles ficavam o dia inteiro na escola. Então eu não tinha oportunidade de conhecer alguns aspectos dos meus filhos. Então deixa eu conhecer eles melhor. Deixa eu cuidar melhor de mim, já que eu fico mais tempo em casa. Sabe? Vou tratar a minha barba, vou me alimentar melhor, vou cuidar do meu cabelo, fazer uma massagem caseira, vou cuidar da minha pele, vou buscar me cuidar, vamos fazer atividade física em casa, vamos pesquisar, vamos fazer uma rotina, um planejamento familiar. Então, aproveitando e nos nutrirmos do que a gente está vivendo ali, certo? Que aí esse momento de adversidade, de confusão, a gente já fica um pouco mais calmo, certo? Meus filhos estão com saúde, então tá tudo certo. Isso vai passar. Então eu vou poder lidar com as situações, né? Que estão vindo de estudo, de mais dedicação, de uma outra maneira mais tranquila. Eu só falei dessa questão do estudo por conta de um exemplo para vocês, mas isso pode ser em qualquer outro aspecto da vida que esteja havendo muita impaciência, muita dificuldade, tá? Mas eu falei da relação com a criança, com o adolescente, por conta para buscar mais pessoas mesmo. E como a gente está falando aqui para a escola, a gente fala da família, a gente fala para o aluno, tá bom? E eu penso o seguinte, gente, que o nosso hoje, né, o momento aqui agora, ele já vai virar história amanhã, né, daqui a pouco. Assim que eu terminar aqui a live já vai ser passado, né? Já vai ter passado. Então, que história que eu quero contar? Isso depende dos meus comportamentos hoje. Então, os filhos crescem muito rápido, o tempo não volta e o tempo não se pode comprar. E eu deixo essa pergunta aqui para vocês, tá? Encerrando a nossa live de hoje. Qual a lembrança que vocês querem ter da experiência familiar vivida por vocês nesse momento daqui a 10 anos? Então pensem sobre isso, tá? Que lembrança vocês vão querer ter desse momento? O que vocês vão querer contar, tá? O que a lupa de vocês está enxergando mais, potencializando mais? Enxergar, a gente enxerga tudo. Mas o que a gente potencializa? Do que a gente se nutre? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Gratidão, muito obrigada pela contribuição de vocês. Fica aí, eu vou ter que entrar de novo. Vou ter que terminar e entrar de novo. Muito obrigada, obrigada mesmo. Obrigada, Bruno, pelo convite. Obrigada, Mauro. Obrigada a todas as pessoas, amigos, professores. Obrigada. E é isso, gente. Eu trabalho, eu sou psicóloga, trabalho em clínica, no Espaço Transfigurarte, que fica na Rua Dias da Cruz, no Meia. Então, quem quiser tirar alguma dúvida, falar um pouco mais sobre isso, fique à vontade. O nome do meu perfil no Instagram é Luana Menezes Psi Coach,
Tudo junto, Luana Menezes, Psi Coach. Quem quiser pode entrar em contato, tá? Que vai ser um prazer trocar mais com vocês. Nesse momento, por conta de tudo que está acontecendo, eu não estou atendendo no consultório. Nós ainda estamos com a atividade suspensa, mas eu estou atendendo online normalmente, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada. Foi um prazer, eu também gostaria de ficar mais. Porque é um assunto que realmente rende muito, né? Então eu acho que foi um desafio conseguir resumir aqui em 1 horinha, né? Alguns aspectos importantes pra gente conversar e refletir, tá bom? Que bom que vocês gostaram, muito obrigada. E até a próxima. Tchau, tchau, gente.